Na terceira fase da Copa do Brasil, os times de Série A vêm fazendo valer seu status. E por enquanto, todos eles vão avançando. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Souza, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Lendo o Jogo, canal onde eu trago para vocês principais resultados, principais análises de todas as partidas que acontecem no Brasil e no mundo. Então, se você quer ficar bem ligado nesse assunto, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo quando eu trazer aí Copa do Brasil, Brasileirão, campeonatos estaduais, para vocês estarem bem ligadinhos aí, pronto para ver, né, as análises das partidas. Deixa o like nesse vídeo aqui, comenta bastante e manda para seus amigos não perderem nada aí das decisões de Copa do Brasil que rolaram hoje, jogos de Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, muita coisa boa, tá bom? Se você quer ficar ligado nas notícias do futebol do Brasil e do mundo, me segue nas redes sociais para me dar uma força aí, né? E para você ficar bem melhor informado hoje lá no Instagram, falei um pouco mais sobre a novela Messi e Barcelona, hein? Então não perde. Mas primeiro assiste meu vídeo aqui, tá ok? A gente começa aí falando de Copa do Brasil. Hoje 5 jogos pela terceira fase da Copa do Brasil. Ontem, Ponte Preta, América Mineiro e Fluminense já tinham avançados aí, desembolsaram 2 milhões de reais e se classificados para a quarta fase, e hoje mais 5 times teriam esse direito. E para começar, 4 horas da tarde em Natal, o América e o Juventude repetiram o mesmo placar da primeira partida, 1 a 1. Não porque foi o mesmo resultado, mas porque foi empate, né? Lembrando que não tem o gol qualificado nessa Copa do Brasil, então como o primeiro jogo deu empate, o segundo deu empate, pênaltis. E nos pênaltis, o América de Natal foi derrotado pelo Juventude, que foi 100%, enquanto o América guardou apenas 3 cobranças. 5 a 3 para o Juventude, classificado para a quarta fase. Parabéns aí ao Juventude. No mesmo horário, 4 horas da tarde, o CRB recebeu o Cruzeiro e precisava manter uma vantagem tranquila que tinha construído no Mineirão por 2 a 0. O Cruzeiro saiu na frente e dava pinta de que a emoção desse jogo ficaria mais forte, né? Mas o CRB conseguiu o gol de empate aí com o Léo Gamalho na segunda etapa e avança também o Galo do Nordeste. O Cruzeiro se despede aí da Copa do Brasil. O CRB então chegou lá. Aí na Vila Capanema, às 7 horas da noite, Paraná Clube Botafogo. O Paraná tinha que correr atrás do prejuízo no Rio de Janeiro. Primeiro jogo 1 a 0. E o primeiro tempo na Vila Capanema foi morno, não aconteceu nada, terminou 0 a 0. Mas no segundo tempo o jogo deu uma animada. E o zagueirão Marcelo Benevenuto abriu o placar para o Fogão. Depois de um bate-rebate na área, o Paraná Clube conseguiu empatar com o gol do zagueiro Thales. O Paraná foi para cima, acreditou, mas não deu. E o Botafogo ainda fez mais um para confirmar a classificação. Danilo Barcelos de pênalti aos 52 do segundo tempo fechou a conta e o Fogão tá na quarta fase da Copa do Brasil. 9h30 da noite, 2 jogaços entre 4 grandes equipes aí do cenário nacional, tá bom? Para começar, no Serra Dourada, o Goiás recebeu a equipe do Vasco da Gama. Jogo bom aí, duas equipes de Série A, mas o Goiás vacilou. Venceu o primeiro jogo lá no Rio de Janeiro por 1 a 0 e hoje precisava só de um empate para passar. O Vasco começou, foi para cima e o lateral Henrique abriu o placar aí pro Gigante da Colina, 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, lei do ex, Rafael Vaz, zagueirão, empatou pro Goiás 1 a 1. Mas no segundo tempo, o Benítez fez um golaço para a equipe do Vasco da Gama, jogadaça aí do Andrei. O Benítez bateu, bola desviou no zagueirão Fábio Sanches e entrou. Vasco 2 a 1, partida nos pênaltis e decidido apenas aí na última cobrança. 3 a 2 para o Vasco, que avança também para a quarta fase da Gigante da Colina, virando aí a página, né? E depois um jogo que tivemos de tudo. Para começar, o Léo Ceará abriu o placar com um golaço. A partida entre Vitória e Ceará, porém o Léo Ceará joga no Vitória. Complicado de entender, né? Cara fazendo gol aí no time que tem o próprio nome. Mas então o Léo Ceará abriu o placar para o Vitória sobre o Ceará 1 a 0, tá bom? O primeiro jogo lá no Ceará tinha dado 1 a 0 pro Ceará. Então o segundo jogo aqui por enquanto estava levando para os pênaltis.
E o Vitória aumentou com o Thiago Carleto, fez 2-0, tá bom? Aí o jogo começou a ficar muito doido. Porque o Vitória teve o Ceará teve um pênalti, na verdade, né? Ao seu favor, o Rafael Sobis bateu e perdeu. Aí, né, boa defesa aí do goleirão aí da equipe do Vitória, o goleiro Ronaldo. Aí o Ceará teve outro pênalti. Dessa vez quem bateu foi o Vinícius. E o Vinícius converteu 2-1 então. E assim acabou o primeiro tempo. 2-1. Tá bom? Primeiro tempo que teve 3 expulsões. Jogo bem movimentado aí. Né? Aí na segunda etapa, o Thiago Carleto. Olha só, já tivemos golaço, pênalti, expulsão. E o Thiago Carleto, que havia feito o gol do Vitória, dessa vez marcou contra. Gol do Ceará, 2-2. O Ceará que foi para cima e conseguiu aumentar a vantagem, 3-2, gol de Fernando Sobral. Aí o Caicedo empatou a partida e o Vitória foi para cima, tirou um zagueiro aí, colocou um atacante para tentar virar esse jogo, mas o Lima no finalzinho da partida fez o gol do Ceará, o gol que classifica o Vozão também para a quarta fase da Copa do Brasil. Que jogo louco então, anotou aí, ó, golaço, gol contra do mesmo cara que fez o gol a favor, 2 pênaltis, 3 expulsões, absurdo esse jogo aí, mas deu Vozão, o Ceará tá na próxima fase. Amanhã então, 2 partidas para fechar daí sim essa terceira fase de Copa do Brasil. 7 horas da noite, o Brusque recebe o Brasil de Pelotas. O primeiro jogo lá no Rio Grande do Sul já deu 1-0 para a equipe catarinense, então o Brusque vai com a vantagem, bela campanha aí do Brusque, tá bom? E a segunda partida é entre São José e Atlético Goianiense. São José joga em casa no Rio Grande do Sul e busca virar aí, reverter uma vantagem imposta pela equipe goiana de 2-0, tá ok? É isso então, a Copa do Brasil, maravilhosa Copa do Brasil, né? Na sua terceira fase aí. Lembrando que os times que passarem de fase então desembolsam 2 milhões de reais, pode ajudar muito o time pequeno aí, né? Bom, vamos de Brasileirão então? Vamos lá, porque hoje 2 partidas aí pelo Brasileirão, não pela mesma rodada. Uma pela quinta, outra pela 11ª. Para começar, São Paulo e Atlético Paranaense se enfrentaram no Morumbi, jogo válido pela 11ª rodada, né? Porque essas duas equipes tiveram um conflito de datas com a Libertadores, que as duas jogam, né? O jogo não teria uma data disponível e foi jogado hoje. E o São Paulo chegou a segunda vitória seguida aí no Brasileirão, enquanto o Furacão amargou a 4ª derrota consecutiva. Gol dele, Luciano, toca no Luciano, que é gol, chegou chegando, hein? Um gol na estreia, uma assistência logo depois e hoje mais um gol. O Luciano chegou voando e o São Paulo fez 1-0 então no Morumbi. 9h30 da noite para fechar Corinthians e Fortaleza. E o Fortaleza saiu na frente apenas no segundo tempo. Romarinho abriu o placar para o Leão. E aí, aos 31 da segunda etapa, o Luan voltou aí, né? A fazer gol. Ele estava sendo muito criticado pela torcida corintiana. O Luan então aproveitou aí a chance e empatou a partida. Mas ficou nisso aí. 1-1 então Corinthians e Fortaleza. E a gente vai dar uma olhada agora na tabela do Brasileirão para ver como ficou aí esse término de quinta rodada, né? Vamos lá então, ó. O líder é o Internacional com 12 pontos, líder isolado, né? Aí para fechar esse G6 vem Vasco, que é o segundo com 10, mesma pontuação do São Paulo. Atlético Mineiro com 9, Palmeiras com 8 e Santos com 7. Sétima colocação, Fluminense também com 7. 7 pontos também tem Bahia e Grêmio, com 6 pontos vem Atlético Paranaense, Corinthians, Botafogo, Fortaleza. No meio de tabela, né? O Fortaleza já faz parte do meio de tabela. Até o Botafogo estão tendo vaga para a Sul-Americana. No meio de tabela, então, Fortaleza com 6. Red Bull Bragantino tem 5, o Flamengo também tem 5. O Goiás é o primeiro time fora da zona com 4 pontos. E na zona de rebaixamento, Atlético Goianiense com 4 pontos. Sport também com 4. Ceará com 4. E o Coritiba é o lanterna com 3 pontos. Esse é o Brasileirão, então, que volta aí no sabadão, tá bom? E aí eu trago todo o resumo da rodada para vocês. Mas para fechar, ainda vamos de campeonato estadual, hein? 2 campeonatos estaduais aí, tendo o primeiro jogo hoje no Campeonato Mineiro, jogaço aí no Mineirão. O Atlético Mineiro recebeu a Tombense. A Tombense saiu na frente, hein? De pênalti, porque nas finais aí do Gauchão e do Mineiro tem VAR. E o VAR confirmou um pênalti para a Tombense. O Rubens abriu o placar aí para a Tombense.
Aí o Galo conseguiu virar a partida com gols aí de Eduardo Sacha e Júnior Alonso. O Galo fez 2-1, tá bom? Para cima da Tombense e adquiriu uma pequena vantagem para o segundo jogo da finalíssima. E no Campeonato Gaúcho, o Grêmio saiu na frente com um gol de PP para fazer 1-0 aí sobre o Caxias, também a grande final, tá bom? Primeiro jogo. O Caxias empatou a partida, mas na final do Gauchão tem VAR. E o VAR anulou o gol do Caxias. No finalzinho, Everton, que chegou recentemente ao Grêmio, trocado pelo Luciano, que fez gol hoje pelo São Paulo. Ó que troca boa, ó. Hoje o Everton fez um golaço e deu uma boa vantagem para o Grêmio e para o segundo jogo do Gauchão. Esse jogo foi no Centenário, segundo jogo na Arena do Grêmio. O Grêmio então tá com um pezinho na taça do Gauchão, tá bom? É isso então, esses foram os jogos aí de hoje, Copa do Brasil, Brasileirão, estaduais. Muito jogo bom para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like aí no meu vídeo, se inscreve no meu canal, tá bom? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E amanhã eu volto aí para contar para vocês mais jogos da Copa do Brasil, tá bom? Então manda para seus amigos ficarem ligadinhos em tudo que acontece aí no futebol brasileiro. E não esquece de me seguir lá no Instagram, hein? Porque as notícias aí do futebol brasileiro e mundial estão todas lá, tá bom? Amanhã então é quinta-feira e eu volto. Valeu!